O Inconfidências começa agora a conversar com um dos escritores contemporâneos mais interessantes da atualidade, Michel Laub, que é de Porto Alegre. Olá, Michel. Bom dia. Bom dia, um prazer ter você aqui conosco. Michel, a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre a sua formação em Direito. Você chegou, inclusive, a exercer um pouquinho essa profissão, depois foi editor, né, e já escrevia, e aí, enfim, consolidou a sua carreira de escritor, publicando regularmente em prosa, né, conto e romance. Como é que foi isso, né, essa saída do direito para a literatura? É tudo um pouco acaso na vida. A gente, quando olha para trás, parece que as coisas se encaminharam de uma maneira em linha reta, tá? E nem sempre foi assim. No meu caso, certamente não foi. Quando eu entrei na faculdade de Direito, a minha intenção era exercer, de fato, a profissão, como eu cheguei a fazer depois de formado. Durante um ano, pelo menos, ou quase um ano, eu cheguei a ser advogado. Mas aí, por várias circunstâncias, eu acabei saindo de Porto Alegre para trabalhar como jornalista, que era uma coisa que eu gostava também, que eu fui começando a gostar ao longo da faculdade de Direito. E o jornalismo é que acabou me direcionando mais para a literatura, porque era uma coisa era uma atividade que me permitia ter mais prática de escrita, de dia a dia, e algo que eu tinha lá da infância, que era, assim, o gosto pela leitura, um pouco, assim, gosto por contar história. Sim, eu gostava de aula de redação no colégio, essas coisas, na aula de português e tal. Isso acabou se casando com essa atividade de jornalismo mais tarde, e aí fez com que eu fosse para a literatura. Mas eu não tinha, assim, de infância, adolescência, um sonho de ser escritor ou nada parecido com isso. Eu acho que foi mais realmente um acaso da vida, numa idade um pouco mais tardia, assim, de 23, 24 anos, né? Normalmente o escritor começa mais cedo, ou pelo menos começa a se ver como escritor mais cedo do que isso. Como é que é o Diário da Queda para você? O Diário da Queda, que é um livro que fala de identidade judaica, foi o meu primeiro livro em que eu falei disso e talvez o único, né? Depois, talvez seja o único, eu não sei se eu volto a falar desse tema algum dia na minha carreira. Ele saiu num momento em que a autoficção começou a ser muito falada no Brasil, embora lá fora já seja falada há muito tempo, e eu acho que isso acabou coincidindo, assim, de uma maneira que não era intencional para mim, porque quando a minha ideia de fazer o livro, de aproximar o livro de algumas experiências autobiográficas minhas, não era para fazer o gênero ficção, coisa do gênero, ou coisa assim, sabe? Não era uma intenção programática nesse sentido de enquadrar um livro num determinado tipo de narrativa contemporânea, coisa assim. Era mais, assim, uma questão de autenticidade para mim, porque como eu ia tratar de um tema que já tinha sido muito tratado, e é um tema muito repisado, assim, né, pela literatura, pela filosofia, pela história, pelo cinema, enfim, pela cultura de um modo geral, que é o tema da Segunda Guerra e do Holocausto, a maneira como eu achei para que eu conseguisse ter alguma coisa a dizer sobre esse tema, que não fosse algo que já tinha sido dito tantas vezes, foi aproximar da minha história, foi fazer com que aquela história só pudesse ser contada por aquele personagem, daquele jeito, naquele livro, naquelas circunstâncias. Isso fez com que eu situasse o livro, por exemplo, no Brasil, basicamente nos anos 80, na adolescência do personagem. E isso tinha muito a ver comigo. A autenticidade aí, ela entra muito por meio de uma naturalidade com que você narra, né? Eu pude narrar eventos dos anos 80 de alguém que tinha 13 anos nos anos 80, por exemplo, porque eu tinha 13 anos nos anos 80. Então, eu não fiz nenhum esforço de pesquisa nesse sentido. As gírias que o personagem usa, a linguagem que ele usa, as referências que ele tem, as coisas que ele vive, são coisas perfeitamente verossímeis dentro desse contexto de anos 80. Agora, eu vejo isso muito como uma moldura do livro, né? O personagem estudou numa escola judaica como eu, ele vem de uma família judaica como eu, ele nasceu no ano de 73 como eu, essas coisas. Isso aproxima nesse sentido de autenticidade. Agora, o que acontece no livro, as peripécias que são narradas, de fato, elas não são, ou grande parte delas, pelo menos eu acho que as coisas mais importantes assim, do livro, elas não têm a ver com a minha experiência pessoal. E aí entra a reinvenção da ficção.
Não tem nenhum problema em que o livro, por exemplo, seja classificado como autoficção, mas de fato, assim, a minha opinião pessoal, se ela importar alguma coisa, é que o livro não, ele é muito mais, é um romance mais tradicional até, de cunho um pouco autobiográfico, sim, mas não usando os elementos que são típicos da autoficção, que é assim, para quem não conhece o termo, né, um termo que surgiu ali na França nos anos 70 e que ele se baseava muito numa espécie de contrato de suspensão da descrença ou de autenticidade que o escritor fazia com o leitor. De legenda. Por meio de pistas que eram extraliterárias. Então, por exemplo, o nome do personagem em geral é o nome do próprio escritor. Então, ele já está avisando para o leitor. Evidentemente, se eu escrevo um livro cujo personagem se chama Michel Laube, eu estou dizendo para o leitor que isso aqui tem alguma coisa de verdade. E o meu livro não tem isso. Não tem nenhuma informação extra-textual que permita ao leitor dizer, por exemplo, que aquele personagem tem um avô que sobreviveu ao campo de concentração. As pessoas, elas presumem isso, né? Elas leem o livro e dizem, não, é a história do Michel, mas ninguém me perguntou se meu avô, se eu tenho um avô que passou por isso ou não. Pode ser uma completa invenção. E nunca é totalmente invenção, nunca é totalmente verdade. Mas, de fato, da minha parte, esse pacto da verossimilhança, que seria equivalente a um filme botar uma legenda do tipo baseado em fatos reais, eu nunca quis fazer. Né? E nunca fiz. O que as pessoas fizeram da leitura depois aí é uma questão delas. E a literatura é assim, né? Os textos acabam tendo um caráter autônomo depois que você publica. Mas não tem a ver com as minhas intenções iniciais. Né? E esse livro é caracterizado assim por um trauma inicial, não é? Conta um pouquinho para a gente sobre esse livro e sobre o que você pensa também dessa questão da identidade judaica na literatura. O livro, ele conta a história de 3 gerações, é narrado pelo neto, o avô é um sobrevivente do Holocausto, e o pai é digamos, uma segunda geração de imigrantes que está no Brasil. E o livro começa com um episódio durante a cerimônia do Bar Mitzvah, que é a cerimônia judaica da maioridade, em que alunos de um colégio judaico fazem bullying com um aluno que não era judeu. Então, existe uma espécie de inversão do sentido tradicional do algoz e da vítima que a gente está acostumado a ver nesse tipo de história, por exemplo, histórias de Segunda Guerra. Essa foi uma das maneiras que eu encontrei para fazer com que essa história fosse única, digamos assim. Eu não queria narrar mais uma história de um sobrevivente de campo que sobrevive e sofre por isso, e vive o trauma. Porque, primeiro, que já tinha muita história sobre isso, e segundo, porque eu não me sentia muito autorizado, porque eu não tive essa história pessoal da minha vida. Então, tem uma questão de legitimidade que é muito contemporânea também, aquela coisa hoje em dia de quem que é o narrador, a voz, o lugar da voz, né, o lugar da fala. Se você pode falar de experiências que não são exatamente as suas, quando essas experiências têm ressonâncias históricas e sociais importantes no mundo que a gente vive. Eu escolhi o grupo social do qual eu pertenço, porque naquele momento me parecia que era uma questão de autenticidade necessária. E só inverti os polos, mas é curioso, invertendo os polos, você causa um certo deslocamento no leitor, só que eu acho que é um deslocamento um pouco de superfície, porque no fundo eu estou falando da mesma coisa, é um ser humano que comete violência como o outro. E eu achei muito interessante poder, dentro do livro, refletir sobre se haveria importância se o ser humano A fosse da etnia tal, o ser humano violento fosse da etnia X ou Y, e o ser humano B fosse da etnia X ou Y. Se o importante é quem está fazendo ou o importante é o que está sendo feito. Né? E o livro fala muito do que está sendo feito. Até, claro, vai tratar também de quem está fazendo, mas com essas inversões que o livro tem o tempo inteiro, o personagem começa como algoz, depois ele vira vítima, depois ele vira algoz de novo. Essas inversões de sinal que acontecem durante o livro inteiro talvez sejam um indicativo de que, para mim, o que importava era a violência que estava por baixo desses ciclos. Né? E você sente essa violência, assim, como uma parte na sociedade brasileira? Você sente essa violência como... Acho que todo mundo, né? Uma sociedade, obviamente. Acho que, assim, é difícil você fazer, seria até injusto fazer, por exemplo, um paralelo entre a condição judaica hoje, em 2017, e a condição negra, por exemplo, porque o racismo que se funda muito
na mentalidade da escravidão, que vem até hoje, tudo, ele está muito presente no dia a dia. Acho que qualquer pessoa negra pode falar disso, com exemplos diários e tudo. Para um sujeito que é judeu, branco, hoje em dia, ele sofre menos com isso, sem dúvida, não tem problema até porque a minha condição judaica não está na minha aparência, muito pouco provável que esteja, né? São instâncias diferentes. Mas, em termos históricos, pelo menos, assim, digamos, 60 anos atrás, 70 anos atrás, os judeus estavam sendo exterminados na Europa, e eles vieram para cá, muitos deles, a minha família veio para cá por causa disso, né? Meu pai saiu da Alemanha um pouquinho antes da guerra, acho que 2 anos antes da guerra, e a família dele se separou, né? A irmã dele foi para um outro país, ele veio para cá, a irmã dele foi para Israel, e ele ficou 40 anos sem ver a irmã, por causa disso. Então são coisas que acontecem na minha família. O meu primo tem um avô que passou por Auschwitz e sobreviveu. Essas coisas no livro que podem não ter acontecido diretamente comigo, mas elas juntam pedaços de experiências de pessoas muito próximas, né? Assim, meus amigos de infância, praticamente todos, têm uma história de família que tem a ver com isso. Então, digamos assim, a situação dos judeus no Brasil hoje, ela é um pouco mais confortável, mas, assim, se você atravessar a rua na Europa, existe antissemitismo de novo. Claro. Né? A gente vê isso acontecer lá. Bem, Michel, essa questão do exílio, ela é muito importante na sua obra e nós vamos falar mais, eu espero, sobre essa fragmentação. Então, muito obrigada por nos ter concedido essa entrevista para o nosso Inconfidências. Ficamos aqui. Obrigada a vocês também. Eu que agradeço.